pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de material de pintura, sobre material. É bom, não é? Isso a gente vai conversar no decorrer do vídeo, para vocês poderem entender um pouco sobre isso, né? O que é bom, o que não é bom. O primer, os materiais que eu estou usando, tá bom? Então bora lá. E eu estou usando o KP 350. Estou usando também o verniz 8050 para uma segunda opção, um carrinho com orçamento lá em cima, a primeira opção. O Anjo Prêmio, tá? HS. Tô usando a massa da Ruberlo, boa, pra quem tá começando agora, né? Então nesse vídeo a gente vai entrar nesse assunto de material, né? A gente vai conversar então sobre esse primer KP 350 e qual que é a minha visão sobre esse material, né? O que ele oferece. Tá, galera, o carro já está preparado, então vamos lá. Pra gente entrar nesse assunto, primeiro a gente tem que falar sobre o material. O material aqui a gente tem um primer KP 350. Esse primer é um primer de entrada. É um primer que tipo assim, vamos se falar uma segunda linha. A gente tem primers melhores que esse, claro que sim. A gente consegue encontrar. Mas esse material aqui, pessoal, ou como qualquer outro material, a primeira coisa que eu vou te falar vai gerar haters, mas a gente tem que falar a verdade. Quando o cara começa a colocar muito o defeito no material, o profissional que é profissional mesmo, ele não fala mal do material, tá? Ele chega, se ele não se adapta com o material, ele muda, né? Eu mesmo, os caras que eu converso aqui, a gente estamos assim, o que você tá usando lá de verniz, tal, pá, nós troca essa ideia. Então, quando você não se adapta com o material, o cara fala, que nem esse dia ele falou, o C21 da... Falei, mano, não me dei bem com ele e tal, falei pra ele qual que era a deficiência desse material, o que aconteceu, por isso que eu não estava usando ele. Então, assim, um profissional mesmo, o cara não fala mal do material, tá? O material em si, ele é testado de uma maneira, né? Você pega um material desse aqui, ó, para ele sair na rua, tem um teste, tem todo um processo para depois os caras soltar ele na rua. Então, por que isso aqui tá aqui? Pessoal, o primeiro erro que pode acontecer num primer, que nem, né, o inscrito falou que o cara tava falando mal dele e que esse material ele tava duro para lixar. A primeira parte que você pode errar tá na parte de diluição, tá? Esse aqui, na verdade, tá vendo? Ele é um solvente. Esse aqui, ó, olha só o que a gente tem aqui, um thinner. Se você pegar o thinner para diluir esse primer, tanto ele vai retardar a secagem dele, vai ficar demorada, ou como ele vai ficar duro, porque quando você está lixando não é que ele está duro, ele não está bem seco, né? Então ele altera na secagem do material. E isso influencia muito, tá? Então você não, isso aqui é um solvente ou um diluente. Então, por quê? Esse aqui tem água. O PU ele tem que ser diluído com diluente ou solvente. Isso é a primeira parte. A segunda, o tal de fazer a diluição e a catalisação no olhômetro, né? Então esse primer ele é 5:1. A gente usa essa escala aqui, ó. Se eu colocar uma parte de primer, aqui eu venho com o catalisador e aqui com o diluente, 20% só. Se eu faço no olhômetro, pode também alterar a secagem do primer. Eu alterei a secagem desse primer, e outra coisa, ele influencia também depois, pós-pintura, a pintura murchar, tá? Porque ele não secou naquele processo que você fez a pintura, passou o tempo e ele começou a fazer o processo de secagem depois que você entregou o carro. Então o pessoal atribui tudo ao verniz, sendo que o PU ele também tem uma culpa, tá? Então agora vamos ali, ó, o carro tá preparado, tá bom? Já foi preparado, tá isolado. Aqui também, né, pessoal? Aqui existe um processo, né, ó. Você tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos a chapa. Então é um protegendo o outro. Vem o fosfatizante, depois do fosfatizante, o primer, né, sulfa que eles falam. Aqui tem o primer, depois a gente entra com outro primer agora que eu vou fazer o serviço para isolar tudo isso aqui. Entra tinta e o verniz protege todo esse processo que a gente fez. Então o verniz ele não é só estética, tá? O verniz não é só brilho, não é boniteza e cor. Ele também tem uma função de proteger a pintura, tá? Aí o plástico, uma seladora da Maxu, peguei uma menor agora, tá? Nesse processo aqui, ó, eu entrei
cheguei ao plástico, né? Que tinha aquelas trincas que eu falei pra vocês. Pessoal, se eu chegar aqui, é um pedaço pequeno, independente de ser um pedaço pequeno ou não, ele tá no plástico, então eu tenho que pegar e colocar seladora, eu tenho que fazer a aplicação da seladora para que ele faz a aderência do material que vem após o plástico. Se eu não fizer isso, quando esse primer, esse material, essa pintura que vai receber aqui, ela fizer a função toda de secagem, ele vai ressecar aquele material e vai soltar. Então tem que fazer. Então isso aqui você não pode, isso é preguiça, tá? Então o material, pessoal, é isso. O processo da pintura, toda a fase da pintura, ela tem que ser respeitada a cada passo, tá? Então agora eu vou fazer a aplicação do primer e bora. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, como vai utilizar a seladora ali, procura ter um tempo determinado, você não pode deixar passar muito tempo com a seladora, né? Colocar aí o máximo estourado ali é muito, ainda 10 minutos, né? 5 minutos, você aplicou ali 5 minutos, já entrar com o primer, tá? Então o que você faz primeiro? Procura preparar o primer já primeiro, né? Que aí enquanto vai puxando ali, você põe o primer na pistola, entendeu? Para não dar muito intervalo, para o intervalo não ser muito longo. Então o que eu tô fazendo aqui, ó, catálise 3 partes, tá na régua, bom? Então a régua, pessoal, é essencial. Pede aí na casa de tinta, ó, aí eu vou usar o diluente, tá vendo? Fazendo a régua, até porque também nem sobra nem falta catalisador no final do uso do material, tá? Isso é mais interessante ainda também. Demais da reação, tá? Pode ferver a pintura, tá bom? Então agora eu vou começar a mexer aqui. E vamos... Pessoal, uma vez eu falei também sobre na hora de aplicar a primeira demão, né? Aqui, ó, se você olhar o beiral, tá vendo? Ó? Se eu aplicar uma mão carregada, pelo primer ter solvente, ele pode depois querer fazer arrepiar essa borda aqui, ó, tá vendo? Então, aplica uma mão semi-úmida para não carregar. Finalizei então a aplicação de primer, já apliquei um controle de lixamento. Esse carro eu usei um primer e meio, uns 100 ml de seladora, uns 200 ml de diluente e thinner, tá? No processo desse carro, 2 Rockit 80, 2 Rockit 150, uma folha de lixo 320 e uma fita crepe e meia para fazer o isolamento desse carro. Então, para chegar nesse ponto aqui de primer, pessoal, tá vendo? Existe um processo que deve ser respeitado, né? Para você não ter problema futuro, não ter um desplacamento. Então a pintura ela não é só fazer ela por fazer, só por dinheiro, né? Agora então entra a parte de secagem. É esse alinhamento que você tem que ter com o cliente também, né? Então precisa ter esse alinhamento para poder dar certo. Que eu vou deixar uns 2 dias secando. Né? Igual o Gol Preto, eu falei pro cliente, né? Se eu quisesse te entregar no sábado, eu entregaria. Mas aí depois a pintura ia murchar, tudo. Se eu trabalhasse pelo dinheiro, eu entregava no sábado. Então eu entreguei o Gol nessa segunda-feira que passou. Agora eu vou aguardar aqui a secagem, né? E o material não erra, né, pessoal? O material ele não erra, tá? É a forma de trabalhar, né? É igual aquele poste ali, ó. O cara vem, bate o carro naquele poste ali, ó. Aí é capaz dele ir lá e ele colocar a culpa que colocou o poste no meio do caminho dele, né? É, mano. Os caras hoje zica. Tipo assim, erra numa coisa e coloca a culpa em outra. O material, é lógico que ele precisa de mais tempo, de secagem, ele precisa de um pouco mais de paciência, ele tem o jeito certo, ele se torna um pouco mais demorado que alguns outros materiais de primeira linha, uma linha premium, mas dá para trabalhar e dá para ter um resultado legal. Quero agradecer vocês todos por ter ficado no vídeo até aqui, tá? E até o próximo vídeo então, e vamos que vamos, é nóis.